Oi, eu sou o Pedro Henrique Matias, aluno do último ano de Economia aqui na Unifesp. Esse daqui é o Voz da Economia, é uma iniciativa, um canal para divulgação de trabalho de conclusão de curso da nossa universidade, mais especificamente do curso de Economia, tá? Ah, o trabalho que eu vou falar agora é do Jean Paulo Anistides Zanini, tá? Ele foi orientado pelo professor Dr. Bolívar Godinho de Oliveira Filho, e o trabalho é a aplicação do QD Tobin para empresas públicas e privadas de capital aberto. Primeiramente, eu achei legal a gente entrar no o que é o QD Tobin, né, propriamente dito. Tobin foi um economista norte-americano bem conceituado, tá? E ele criou um indicador para avaliar empresas de capital aberto, e esse indicador foi batizado QD Tobin, por causa do nome dele, né? Ah, Esse indicador é basicamente a razão entre o quanto o mercado atribui de valor a uma empresa e o custo de reposição de seus ativos, tá? Então, de maneira mais simplificada, ele é basicamente o valor de uma empresa na bolsa dividido por quanto custaria financeiramente moldar e construir ela do zero. Esse indicador ele busca identificar se uma empresa está subvalorizada ou sobrevalorizada pelo mercado. Ah, Em um cenário em que o indicador, o Q de Tobin, é maior do que um, significa que é uma boa ideia para essa empresa investir, expandir sua operação, tá? Porque dado que isso indica que o mercado vê valor de fato na sua operação, não só nos seus ativos. Se o Q de Tobin for menor do que um, significa que o mercado subvaloriza essa empresa é, por algum motivo que seja, tá? Agora, partindo mais diretamente para a abordagem do Gian, ele pegou três pares de empresas, tá? Então, ele pegou seis empresas e aí ele comparou sempre uma empresa privada e uma pública, tá? E aí ele traçou, historicamente, pegou o Q de Tobin para o período ao longo de 2 anos que ele selecionou, né? Para cada uma dessas empresas e fez essa comparação, como se comportava para a empresa, para estatal e para a empresa privada, tá? O período que ele pegou para estudar foi de 2022 a 2024, e os pares que ele selecionou foi Petrobras e Prio, Eletrobras e Engie, né? Eletrobras que agora se chama Axia Energia, acabou sendo privatizada, mas na época ainda era Eletrobras, ainda era estatal. Ah, E ele pegou também Vale e CSN, tá? Então, setor de petróleo e gás, energia elétrica e mineração, tá? Siderurgia e mineração. Após analisar todos os dados e bases históricas, ele percebeu que as três estatais, elas, na maioria dos períodos, apresentaram Q de Tobin abaixo de um, né? Ou seja, subvalorizadas. Enquanto as empresas privadas, em todos os períodos da amostra, elas apresentaram Q de Tobin maior do que um. E aí é legal porque ele puxa uma outra questão também, né? Por que que isso acontece, né? E aí, enfim, ele foi fazer um estudo e tudo mais, e ele chegou à conclusão que algumas empresas estatais, elas tendem a ter uma base de ativos muito maior, tá? Por quê? Porque elas contam com investimento de grandes bancos públicos, como o BNDES, e também investimento com fundo de pensão, tá? São bem grandes aqui no Brasil. Isso, consequentemente, acaba inchando o denominador da conta e, consequentemente, derruba o indicador, o Q de Tobin. Ah, Outro ponto muito importante é que o mercado ele tende a aplicar um desconto em cima das estatais, tá? Dado que a empresa estatal, muitas vezes o management dela vai tomar decisões que vão ser politicamente motivadas e nem sempre vai ter os mesmos interesses, a administração da empresa vai ter os mesmos interesses dos investidores, tá? Então, dado isso, é um risco a mais, digamos assim, o mercado precifica isso e esse é um dos fatores que pesa para esse dado do que de Tobin das estatais ser menor, né? Dado que o mercado atribui um valor menor
a essas empresas por conta disso, tá? É, no final, o trabalho ele não conclui explicitamente que empresas públicas são o pior investimento de fato, até porque o que de Tobin, você olhar só essa métrica, é uma análise um pouco pobre. Ele tem suas limitações e tem que ser. O investimento em uma empresa tem que ser avaliado em um contexto muito mais amplo do que só um indicador, seja ele qual for. Porém, ele dá uma boa esclarecida sobre como o mercado precifica alguns ativos e é uma ferramenta legal para quem tiver mais interesse, quiser se aprofundar aí nesse mundo de investimentos, de ação em bolsa e tudo mais, tá? Ah, o link para o trabalho, ele vai estar aqui no link da descrição desse vídeo, tá? E ele leva diretamente para o repositório da Unifesp. Acho que é isso, obrigado.